Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus amigos e amigas do canal Ana Blatnick. Vocês são muito bem-vindos aqui e hoje vamos estudar o sétimo princípio do hermetismo, que é o princípio de gênero. Esse princípio, ele diz que tudo tem em si os princípios masculino e feminino. Então, o sétimo princípio, que é o último, o princípio de gênero, diz tudo tem em si os princípios masculino e feminino. Tudo na natureza, no cosmos, no universo, tudo tem o princípio masculino e o princípio feminino. Mas, primeiramente, vocês devem compreender que no ocultismo, o masculino e o feminino não se referem ao gênero humano, ok? Então, não tentem aplicar, já tem machismo nisso, olha só, feminismo. Não, não se refere ao gênero humano, mas refere-se aos caráteres de energias. O princípio masculino é, de forma mais geral, o caráter ativo e o feminino, o caráter passivo. Toda energia tem essas duas características. E a predominância de uma ou de outra pode, inclusive, variar dependendo de sua aplicação e das interações com o mundo. Mesmo uma energia puramente ativa traria em seu âmago o germe do caráter passivo e vice-versa, ou o ativo, como observado de forma muito clara no diagrama do Yin Yang. Vocês já viram esse diagrama Yin Yang? Ele representa o princípio de gênero, né? Aquela bolinha, aquele círculo que tem um lado branco com um círculo bem pequenininho preto dentro e o lado negro ali preto com uma bolinha bem pequenininha branca, né? Esse é o Yin Yang. Então, o gênero, não o gênero humano, o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E esse é um trecho do livro Kybalion, ok? Que eu citei agora para vocês. Então, este sétimo, último, grande princípio hermético é o princípio do gênero. Todo o universo é dividido em polaridades masculina e feminina. E não tem nada a ver com sexo masculino e feminino. Todos os fenômenos e todos os acontecimentos em todos os planos de vida têm esses dois gêneros contidos. A palavra gênero tem sua raiz latina, que significa gerar, procriar, produzir. Então, isso significa a palavra gênero, ok? E é importante, pessoal, não confundir o gênero masculino e feminino com o sexo masculino e feminino, pois ambos, masculino e feminino, estão contidos também em ambos os sexos. Você pode ser do sexo feminino e isso não impede de você conter o gênero masculino dentro de si. Ou você pode ser do sexo masculino, o que não impede você de conter o gênero feminino dentro de você. Então, a energia masculina é a energia Yang, que está contida em tudo e em todos. E neste planeta é caracterizada pelo seu lado ocidental. A energia feminina é a energia Yin, está contida também em tudo e em todos e é caracterizada pelo lado oriental do planeta. A grande tarefa do princípio de gênero é a da criação, pois é necessário o encontro das polaridades masculinas e femininas para a geração da vida. Olha que interessante, que coisa mais linda. Toda energia que existe no universo é polarizada. Vocês depois podem dar uma relembrada ali no vídeo onde eu explico o princípio de polaridade, né? Toda energia que existe no universo, então, ela é polarizada em dois aspectos, masculino e feminina. Esses aspectos, na verdade, são a mesma energia, só se diferenciando em seu gênero.
mas na verdade são forças complementares. Então o gênero feminino e masculino, eles se complementam, tá? E a ignorância humana muitas das vezes usa disso na sociedade para cometer o que conhecemos como homofobia, né? Porque diz que o masculino precisa do feminino, o feminino precisa do masculino, mas aqui nós estamos falando de forças complementares, não do sexo masculino ou feminino. Uma não existiria sem a outra. Podemos citar vários aspectos de energia yin e yang para que você se familiarize um pouco mais com as energias. Então, eu vou citar aqui os aspectos yin, feminino. A lua, frio, fêmea, passivo, mole, escuridão, leve, úmido, poroso, oeste e norte, exterior, água, abdômen, frio, molhado, retraído, clima frio, expansão, centrífugo, espaço, roxo, vegetal. Esses são os aspectos femininos, yin. Agora, os aspectos yang, masculino. Sol, quente, macho, ativo, duro, luz, pesado, seco, denso, leste e sul, interior, fogo, costas, febril, ressecado, avançado, agudo, clima tropical, contração, centrípeto, espaço, tempo, vermelho, animal. Olha que confusão que deve estar sua cabeça nesse momento. Mas esses são os exemplos dos aspectos yin e os aspectos yang, ok? A energia feminina eleva-se da terra e cria a energia yang. Em contrapartida, a yang desce do céu e penetra na terra, recriando a energia yin. Ou seja, a direção do fluxo da energia yin é para cima e da energia yang é para baixo. Quando as forças masculinas e femininas estão em equilíbrio, o fluxo é completo. Ao contrário, quando há desequilíbrio, o fluxo é interrompido, provocando a doença, tanto no plano pessoal quanto no universal. Então, muitas das vezes, quando você está aí cheio de problemas, você está doente, né, sofrendo aí de depressão ou mesmo doença física, é porque existe um desequilíbrio dentro de você entre essas duas forças. Essa sétima lei nos apresenta a explicação de que sem o equilíbrio nós adoecemos. Tudo precisa ter um equilíbrio. Então, quando você for resolver alguma situação e você for muito extremo, ir de muito extremismo naquela situação, você acaba causando um desequilíbrio na sua força yin e yang. E é onde aquilo muitas das vezes pode dar um grande problema para você, pode dar uma grande discussão, uma briga, pode dar errado. Por quê? Porque tudo tem que ser resolvido sem extremismo, mas com equilíbrio, vocês entendem? Então, essa lei, ela nos ensina como resolver as nossas coisas e a importância do equilíbrio para tal. Nunca devemos ir com extremismo, com aquela sede ao pote, nunca, porque tudo que é demais acaba nos levando ao desequilíbrio e, consequentemente, à desordem e, consequentemente, não temos ali o resultado que esperamos ter, ok? Então, as forças masculinas e femininas do universo são as forças que criam e recriam todas as coisas. Portanto, o equilíbrio dessas duas forças resulta em harmonia, força, bem-estar e saúde para toda a humanidade. Então, o universo, ele é todo equilibrado, gente. Não é nada de errado com o universo. Se tem algo em desequilíbrio na sua vida, é porque você precisa se sincronizar novamente, achar o seu equilíbrio para você não ficar desalinhado com tudo.
Entende? Você não pode estar desequilibrado num campo que está todo equilibrado. Você não pode ser um contrapeso ali e fazer a balança pender mais para um lado do que para o outro. Isso não funciona. Entende? Então o equilíbrio, ele é essencial em nossas vidas. Por isso que as 7 leis herméticas que eu citei aqui para vocês, são de extrema importância serem aplicadas em nossas vidas, todas na mesma proporção, para que se chegue no equilíbrio perfeito e que você consiga alcançar os seus objetivos através da força que você tem dentro de si, não dependendo de forças externas, mas estando ali sincronizado com as forças universais. Então, esse é o segredo de todas essas pessoas que nós vemos que são vencedoras, e não só financeiramente, gente. Pessoas vencedoras espiritualmente, que você olha e fala, poxa, é uma pessoa que passa uma energia tão boa, é uma pessoa tão equilibrada, sabe? São pessoas que têm noção da espiritualidade e que são falhas como todos nós somos, porém elas estão sempre ali buscando o equilíbrio para conseguir seguir em frente nessa caminhada que é realmente difícil para nós seres humanos, que se chama vida. É difícil porque nós estamos passando aqui por um aprendizado. E nós escolhemos estar aqui. Quando você venceu aquela corrida até o útero da sua mãe, você recebeu o direito de evoluir. Nós estamos aqui em estado de evolução. E a evolução, nunca ninguém disse que ela seria fácil. É necessário, muitas das vezes, algumas provas virem para que nós aprendamos. Se nada vier até nós, nós não vamos aprender nada também. E não vamos estar em movimento. E tudo do universo está em movimento e em constante evolução. E nós também. Não é verdade? Então, Hermes Trismegisto, quando ele trouxe esse conhecimento para a humanidade, foi para que nós entendêssemos que não poderíamos ficar estacionados na evolução. E essa não é só a evolução genética, gente, a evolução energética, espiritual, né? Então, você aplicando essas leis que ele resumiu, entende? Você consegue entrar ali de volta na pista de corrida ali, no fluxo, entende? A sua evolução. Logo você tem a expansão da sua consciência, logo você começa a ver coisas com outros olhos, provocações, você vai ver com outros olhos, problemas com outros olhos, você vai ter ali uma capacidade superior de observar tal problema e resolvê-lo com consciência. Você não vai se afogar no meio dele, porque você vai ter o equilíbrio que você precisa, você vai conseguir ali se alinhar com o fluxo e vai conseguir obter o que você deseja, entendendo que tudo aquilo que vem até você, mesmo as provações, faz parte do seu crescimento e faz parte da sua evolução. Os planos de existência. Embora considere que o cosmos é contínuo e indivisível, para fins de categorização e de estudo, o Kybalion admite o seccionamento da existência em 3 grandes planos: o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Cada um destes, por sua vez, é composto por 7 planos menores, que são compostos por 7 outros planos e assim sucessivamente, de forma holográfica e repetida, como postulado pelos 7 princípios. Estes planos compreendem o que entendemos como mundo físico, ou como os aspectos que podem e que poderão, até o ponto máximo hipotético de evolução da ciência em um futuro distante, ser observados e medidos pelos humanos. O plano da matéria, que vamos representar aqui como plano A, compreende elementos nas formas sólida, líquida e gasosa, como os que são estudados pela ciência atual. O plano da matéria B compreende formas mais elevadas de matéria, como plasma e outras que estão sendo descobertas
como os aglomerados de quarks, por exemplo. Vocês já ouviram falar nos aglomerados de quarks? Depois dá uma pesquisadinha no Google, tá bom? O plano da matéria C compreende formas mais sutis de matéria, que ainda não são compreendidas pelos métodos científicos atuais, como a matéria escura, que eu acho que vocês também já ouviram falar. Tudo isso aqui vocês podem depois dar uma pesquisada, ok? O plano de substância etérea compreende o éter, que seria uma matriz que interliga tudo no cosmos, o que está presente em todos os lugares, mesmo no vácuo. O plano de energia A compreende as 4 formas básicas de energias conhecidas, 3 das quais já foram unificadas e hoje são compreendidas como manifestações do mesmo aspecto, sendo elas o eletromagnetismo, a força fraca, a força forte e a gravitação. O plano de energia B compreende formas sutis de energia que influenciam o mundo físico e os estados mentais, mas que ainda não são mensuráveis, por exemplo, o ectoplasma. E o plano de energia C compreende formas mais sutis de energia, que ainda não são compreendidas pelos métodos científicos atuais, como a energia escura, além de energias divinas, ou que são acessíveis somente por seres espirituais. Os 7 planos mentais. O plano mineral compreende a mente dos minerais. Os poderes contidos nos metais se apresentam neste plano, assim como as regras para a formação de cristais e as lógicas ocultas por trás das redes fractais que se formam em minérios. O plano elemental A compreende elementais com características entre os minerais e os vegetais, e que não possuem manifestação física, apenas astral ou etérea. Neste plano, se apresentam algumas formas cristalinas que pulsam como vivas, como sólidos platônicos, visualizados em algumas práticas meditativas. O plano vegetal compreende a mente dos vegetais, os poderes das plantas e das ervas, assim como os dos enteógenos, se inclui aqui como uma forma de sabedoria esotérica oculta no código genético dos vegetais. O plano elemental B compreende elementais com características entre os vegetais e os animais, e que não possuem manifestação física, apenas astral ou etérea. Aqui estão contidos os elementais básicos da alquimia, como salamandras, silfos, gnomos e ondinas. O plano animal compreende a mente dos animais. Neste plano inclui-se os modos de pensamento dos animais e seus instintos, os conselhos dados por animais familiares e também os poderes ocultos dos animais totêmicos e das porções que usam elementos do reino animal. O plano elemental C compreende elementais com características entre os animais e os humanos e que não possuem manifestação física, apenas astral ou etérea. Os daemons da Goécia estão contidos neste plano, mesclando aspectos animais e humanos e se comunicando com o magista em linguagem inteligível. Também incluem-se aqui os dragões, assim como os outros animais lendários, de pensamento concatenado de forma próxima à humana. O plano humano compreende a mente dos humanos. É neste plano que se desenvolve pensamentos, intuição, sentimentos e sensações. Este plano é o mais conhecido pelos humanos, pois pode ser comunicado por meio da linguagem e serve também de interface entre o magista e os outros planos de existência. Então, nós assistimos aqueles filmes, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, todos esses filmes, e nós pensamos que trata-se apenas de imaginação do autor ou contos de fada, mas tudo tem um fundinho de verdade. É claro que não é literalmente como é mostrado, que os filmes têm licença poética, precisa ter aquela coisa de Hollywood, muitas das vezes, mas
tudo, meus amigos e minhas amigas, tem um fundo de verdade. Os 7 planos espirituais, esses planos compreendem os deuses, semideuses, arcanjos, anjos e todos os outros tipos de entidades e espíritos considerados superiores em nível evolutivo em relação aos humanos. Estes se manifestam nos planos inferiores, baixando seu nível vibracional, mas suas energias também podem ser atraídas por rituais e cerimônias, além de objetos, selos, estátuas, oferendas e sigilos. Como vocês podem ver, tudo é energia nesse universo. Nós, o cosmos, a energia escura, o eletromagnetismo, são todos tipos diferentes, mas tudo é energia e você faz parte disso, entende? Então compreenda isso, sabe? A nossa natureza humana, ela é arrogante. Muitas das vezes o que ela não compreende, ela não aceita. E esse é o grande erro da humanidade, é isso que impede a evolução, principalmente a nossa evolução espiritual. Houve um tempo, principalmente quando Hermes Trismegisto pisou aqui neste planeta, nessa Terra, esse tempo a ciência caminhava junto com o esoterismo. O esoterismo, a numerologia, a astrologia era considerado também uma ciência e trabalhavam juntos. A humanidade ela já foi muito mais sábia do que é agora. Não pense você porque nós temos essa tecnologia, porque nós vamos para o espaço e blá blá blá, que nós somos mais inteligentes que os antigos. Não. Eles já foram muito, a nossa humanidade já foi muito mais sábia. Tanto é que nós ouvimos falar dos incas, dos maias, nós vemos até hoje as pirâmides do Egito, que eles vivem dizendo que já descobriram como foi feita, mas são só teorias. Ninguém, na verdade, consegue explicar como que pode elas estarem lá, com aqueles blocos, né, que pesam toneladas no meio do deserto, corretamente alinhadas com as constelações, entende? Por quê? Porque a humanidade lá atrás usou a inteligência, a verdadeira inteligência. As ciências a ciência era uma só. E depois, com o passar do tempo, para manipulação geral, foi separando. E hoje em dia, se você for falar se você for falar de astrologia com um astrônomo, ele ri de você, ele fala que você é tolo, ele não acredita. Por quê? Porque cada uma dessas ciências tomaram um caminho diferente, devido à perseguição, devido ao governo mundial, que é o governo maior, que isso não é uma teoria da conspiração, impede que o povo receba informação, foi tudo se separando, entende? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, agora aqui para finalizar, somos todos energias e quanto mais nós compreendermos isso, mais evoluiremos. Precisamos evoluir assim como os nossos irmãos de outras civilizações. Precisamos evoluir. Só esse é o caminho para nós. É o constante movimento rumo à evolução. E isso entendeu Nikola Tesla, que era um cientista. E ele entendia as leis herméticas. Albert Einstein era outro que entendia também. Todos esses grandes nomes da ciência, eles entendiam que existia algo mais. E por isso eles foram homens de sucesso. Porém, no caso de Nikola Tesla, morreu sendo considerado um louco. Por quê? Porque ele tentou trazer o benefício desse conhecimento para todos num tempo onde os poderosos estavam bloqueando essa informação. Então ele foi considerado um louco, morreu na miséria, mas ele sabia toda a verdade. Então, gente, vamos usar tudo que a gente absorver. Olha, tem o canal Temporariamente Humana, da Mai, é um excelente canal, ela também fala muito sobre o Kybalion, sobre a lei da atração, as leis do universo, sobre o Ho'oponopono. Ela é uma excelente pessoa. Eu indico o canal dela para vocês, porque ela explica muita coisa.
Muita coisa para vocês aprenderem, se aprofundarem mais nesses assuntos, para que você possa evoluir junto comigo, junto com a Mai. Também tem o canal Mais de 1000 Frases de Efeito, do Anderson Montreanjo. Assim como também existiu aqui, né, no século passado, o grande Neville Goddard, que também eu amo os livros dele, um homem muito inteligente que tinha noção do hermetismo também. Entende, gente? Quanto mais vocês se aprofundarem, mais vocês vão descobrir nomes da nossa história que aplicavam o hermetismo, as leis universais e venciam e cumpriram a missão. E é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada. Aqui acaba esse estudo. Peço que vocês realmente se aprofundem mais nisso, em outros canais, em livros, ok? E eu vou agora começar a ler o livro aqui para vocês de Napoleon Hill. Pense e Enriqueça. É um livro muito bom e eu vou começar a ler para vocês, narrar o livro no canal, tá bom? Um forte abraço. Namastê.